Em 14 de novembro de 2010, às 15 horas e 15 minutos, o operador do Serviço de Emergência do Condado de Macon, na Carolina do Norte, recebeu uma ligação que viria a ser o início de um dos casos criminais mais complexos da região. Um grupo de adolescentes que invadiu ilegalmente o território de uma serraria abandonada perto do rio Nantahala encontrou um homem. Ele estava sentado em um canto da oficina em ruínas, segurando um pedaço de corrente enferrujada nas mãos. Suas roupas estavam transformadas em trapos sujos e seu corpo estava coberto de cortes profundos e queimaduras. Mas o mais assustador era seu rosto. Os olhos do homem foram queimados por uma substância química desconhecida, transformando as órbitas em uma ferida vermelha e preta contínua. Ele não viu seus salvadores, mas quando ouviu o som de passos, começou a gritar o mesmo nome, até ficar sem voz. Era William Taylor, um turista que desaparecera sem deixar vestígios, junto com sua esposa Mary, exatamente 32 dias antes. Seu retorno das trevas da floresta não trouxe respostas, mas apenas novas perguntas ainda mais assustadoras. Em 12 de outubro de 2010, às 8 horas e 40 minutos da manhã, um Jeep Cherokee azul escuro saiu da rodovia 64 e entrou no estacionamento de cascalho da passagem Winding Steer Gap. Este local, situado no coração da Floresta Nacional de Nantahala, na Carolina do Norte, é frequentemente o ponto de partida para aqueles que procuram isolamento na natureza selvagem dos Apalaches. Duas pessoas saíram do carro. William Taylor, de 29 anos, e sua esposa, Mary Taylor, de 27. Eles pareciam um casal típico que decidiu fugir da agitação da cidade. Equipamentos de turismo de qualidade, botas novas de trekking e confiança estampada nos rostos. Nenhum dos motoristas que passavam por ali naquela manhã nublada poderia imaginar que aquele Jeep ficaria parado ali por muitas semanas, lentamente sendo coberto por folhas caídas e poeira da estrada. De acordo com o plano que Mary enviou por e-mail para sua mãe 2 dias antes da partida, a rota seria difícil, mas perfeitamente viável para turistas preparados. Elas planejavam percorrer 50 quilômetros ao norte, pela trilha dos Apalaches, e chegar ao centro de atividades ao ar livre de Nantahala em exatamente 4 dias. Na carta, Mary descreveu detalhadamente os locais para pernoitar e os pontos de controle. Ela prometeu entrar em contato na noite de 16 de outubro, assim que chegassem à área de cobertura da rede móvel. Essa mensagem foi o último contato confirmado de Mary Taylor com o mundo exterior. No mesmo dia, por volta das 2 da tarde, um grupo de turistas da Flórida parou para descansar ao pé da torre de observação de Wyabold. De acordo com os depoimentos que eles deram posteriormente aos assistentes do xerife, sua atenção foi atraída por um casal que estava um pouco afastado da trilha. Um dos testemunhos, um homem de 50 anos, observou no relatório que havia uma conversa tensa entre o homem e a mulher. Eles não gritavam, mas seus gestos eram bruscos e nervosos. A mulher, que mais tarde foi identificada como Mary Taylor, parecia perturbada e olhava constantemente para trás, para o caminho percorrido. Assim que o casal percebeu que estavam sendo observados por estranhos, eles instantaneamente se calaram, colocaram as mochilas nas costas e se dirigiram rapidamente para o interior da floresta, sem sequer dizer olá, o que é atípico para a cultura de comunicação na trilha dos Apalaches. Essa foi a última vez que William e Mary foram vistos com vida. O dia 16 de outubro passou em silêncio. No dia 17 de outubro, o telefone da mãe de Mary permaneceu mudo. Quando, no final da tarde do dia 18 de outubro, a filha ainda não havia entrado em contato e a administração do centro Nantahala confirmou que ninguém com esse sobrenome havia se registrado na chegada, os pais deram o alarme. No dia 19 de outubro, 5 dias após o último contato, o xerife do condado de Macon anunciou o início da operação de busca e resgate. A escala da busca foi sem precedentes para essa época do ano.
Mais de 60 voluntários, socorristas profissionais e equipes sinológicas vasculharam quadrado por quadrado o complexo relevo montanhoso. Um helicóptero da Patrulha Rodoviária Estadual foi enviado ao local e seus pilotos tentavam avistar qualquer movimento através da densa cobertura da floresta outonal. A área de busca concentrou-se em torno da montanha Siler Bold e dos abrigos turísticos ao longo da trilha, onde o casal poderia ter procurado proteção contra as intempéries. Mas a floresta permaneceu silenciosa. Nenhum sinal de fogueiras, nenhum objeto deixado para trás, nenhuma resposta aos alto-falantes. A descoberta aconteceu no 7º dia de buscas, 21 de outubro. Um dos grupos de busca, que trabalhava em um setor de difícil acesso, a 5 quilômetros a leste da trilha oficial, comunicou a descoberta pelo rádio. Em um matagal denso, entre arbustos de rododendros, foi encontrada uma mochila de turista. Ela pertencia a Mary Taylor. As circunstâncias da descoberta da mochila imediatamente alarmaram os investigadores. Ela não havia sido jogada em pânico. Não estava jogada no chão, como acontece quando um turista se livra do peso para fugir do perigo ou após sofrer uma lesão. A mochila estava na vertical, encostada ao tronco de um velho carvalho, como se alguém a tivesse colocado ali, cuidadosamente, planejando voltar em breve. Os socorristas observaram que os zíperes estavam completamente fechados. Dentro, tudo estava dobrado com precisão meticulosa. Roupas extras enroladas em rolos, alimentos embalados em sacos herméticos. A carteira com documentos e dinheiro estava no bolso interno. No entanto, uma descrição detalhada do conteúdo revelou lacunas assustadoras. Faltava na mochila o saco de dormir, que ficava preso na parte inferior, e o kit de primeiros socorros pessoal, que Mary, segundo a mãe, nunca tirava da aba superior por causa das enxaquecas crônicas. Por que a mulher deixou roupas quentes e comida, mas levou o saco de dormir e os medicamentos, indo para um destino desconhecido no meio da floresta selvagem? Essa pergunta ficou no ar. A situação piorou drasticamente na noite do mesmo dia. A temperatura do ar caiu abaixo de zero e uma tempestade de gelo se abateu sobre as montanhas de Nantahala. A chuva com neve transformou as encostas em uma pista de patinação, tornando o trabalho das equipes de busca extremamente perigoso. Os fluxos de água e lama apagaram quaisquer vestígios potenciais ao redor da árvore onde a mochila foi encontrada. Os sinólogos informaram que os cães não conseguiam seguir o rastro devido às condições climáticas. 2 semanas depois, quando todos os prazos razoáveis de sobrevivência nessas condições expiraram, o xerife tomou a difícil decisão de encerrar a fase ativa das buscas. Os helicópteros voltaram para as bases e os voluntários foram para suas casas. O Jeep azul escuro foi evacuado do estacionamento de Winding Steer Gap para o pátio da polícia como prova material. O caso de William e Mary Taylor foi oficialmente reclassificado como desaparecimento em circunstâncias inexplicáveis. As pastas com os documentos foram colocadas na prateleira do arquivo, mas entre os investigadores sussurravam que não se tratava apenas de um acidente. A floresta os levou, mas deixou um sinal estranho e sinistro, na forma de uma mochila solitária sob um velho carvalho, sugerindo que a história do casal Taylor estava longe de terminar. Em 13 de novembro de 2010, fazia exatamente 32 dias desde que William e Mary Taylor viram o mundo civilizado pela última vez. As buscas oficiais foram encerradas e as esperanças dos parentes desapareciam a cada geada matinal. A floresta de Nantahala voltou ao seu estado habitual de silêncio, escondendo o segredo do casal desaparecido sob uma camada de folhas molhadas e névoas densas. Ninguém esperava que o silêncio fosse quebrado justamente naquela terça-feira nublada, e não exatamente onde os socorristas profissionais estavam trabalhando. Por volta do meio-dia,
um grupo de 4 estudantes da Universidade do Tennessee chegou à região de Tellico Gap. Trata-se de uma área remota da floresta, localizada a 25 quilômetros do local onde encontraram a mochila de Mary. Os jovens, apaixonados por fotografia paisagística, procuravam uma cachoeira pouco conhecida, sobre a qual leram em fóruns de exploradores. Em busca da foto perfeita, eles tomaram a decisão fatal de sair da trilha turística marcada e se aprofundar na mata, ignorando os sinais de alerta do serviço florestal sobre o terreno acidentado e possíveis deslizamentos de terra. Abri-se caminho através de densos arbustos de rododendros e arbustos espinhosos. O grupo desceu lentamente para o desfiladeiro. O líder do grupo, Michael, de 20 anos, parou para verificar a direção com a bússola, quando sua atenção foi atraída por algo estranho perto de um enorme tronco de faia caído, coberto de musgo. A princípio, ele pensou que fosse um monte de lixo ou restos de um animal morto, trazido pelo vento. No entanto, quando o vento mudou de direção, o objeto se moveu levemente. Michael chamou seus amigos e eles se aproximaram com cuidado. O que viram ficou gravado para sempre em suas memórias. Na terra úmida, meio sentado, com as costas apoiadas na madeira podre, estava um homem. Era um homem, mas sua aparência causava um terror animal. Suas roupas de turista, outrora de boa qualidade, estavam transformadas em trapos sujos, através dos quais se podia ver a pele cinza acinzentada. Ele estava tão emaciado que parecia um esqueleto vivo, coberto por pergaminho. Cada costela, cada articulação se projetava para fora, evidenciando as semanas passadas, sem alimentação normal. Nos pulsos do homem, que ele pressionava convulsivamente contra o peito, eram visíveis sulcos profundos e inflamados. A pele estava arrancada até a carne, e ao redor das feridas havia sangue coagulado, misturado com sujeira. A natureza dessas lesões não deixava dúvidas. Eram marcas de cordas ou grilhões, nos quais a vítima havia sido mantida por um longo tempo. O homem tremia de frio, embora a temperatura naquele dia fosse relativamente amena para novembro. Mas o mais assustador era seu rosto. Quando um dos estudantes ousou perguntar se ele precisava de ajuda, o estranho levantou a cabeça bruscamente. Os turistas recuaram. William Taylor, e era ele, embora só fosse possível identificá-lo pelos documentos, estava completamente cego. Seus olhos se transformaram em uma ferida inflamada contínua. As pálpebras estavam inchadas a um tamanho inacreditável e coladas, e a pele ao redor das órbitas apresentava sinais de queimaduras químicas, coberta de bolhas e úlceras. Não era consequência de uma infecção ou de um golpe. Alguém o privou intencionalmente da visão, usando uma substância corrosiva. William não reagia aos apelos. Ele estava em um estado de profunda psicose, isolado da realidade por uma parede de dor e escuridão. Quando um dos rapazes tentou lhe dar água de um cantil, William começou a se defender em pânico com as mãos cegas, agarrando os salvadores pelas jaquetas. Seus dedos, parecidos com garras, apertavam o tecido com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. De seus lábios secos e rachados saía apenas uma palavra, que ele repetia monotonamente, como um mecanismo quebrado, passando para um sussurro rouco e depois novamente para um grito. Jacob. 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 Esse nome ecoava pela floresta, refletindo nos troncos das árvores, como um feitiço sinistro. Os estudantes chamaram imediatamente o serviço de resgate, tentando não perder o contato visual com o encontrado, mas com medo de se aproximar demais devido ao seu comportamento inadequado. Enquanto esperavam a chegada dos médicos, William tentou se levantar, mas suas pernas cederam e ele caiu novamente sobre as folhas. Durante esse movimento, um pequeno objeto caiu do bolso rasgado de suas calças. Um dos estudantes pegou o objeto. Era uma folha de papel brilhante amassada e molhada pelo orvalho, dobrada em 3 partes. Ao desdobrá-la, o rapaz viu um folheto publicitário desbotado. Nele havia uma imagem de um prédio antigo de madeira, com montanhas ao fundo, e a inscrição: Motel Pente de Pinheiro.
conforto e tranquilidade entre os picos. Abaixo, havia um mapa de acesso que parecia estranhamente esquemático. O estudante, que era morador local e conhecia bem a geografia da região, franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido falar desse motel. Além disso, o endereço indicado em letras pequenas no canto inferior da brochura levava a lugar nenhum. A uma área onde há mais de 30 anos não havia nada além de estradas florestais abandonadas e uma floresta densa. Esse estabelecimento não existia em nenhum mapa moderno, e o próprio papel parecia ter ficado no bolso por décadas, embora estivesse surpreendentemente bem conservado para algo que havia passado um mês vagando pela natureza selvagem. William continuou sussurrando o nome Jacob, sem suspeitar que o pequeno pedaço de papel que caiu do seu bolso seria a primeira chave para desvendar o que realmente aconteceu com ele e sua esposa naquela floresta maldita. O som das sirenes das ambulâncias que se aproximavam da rodovia rompeu o silêncio, mas para William Taylor, o pesadelo não havia acabado. Ele o trouxe consigo da escuridão. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar na escuridão, peço que apoiem nosso canal. Inscrevam-se, cliquem no sino, curtam este vídeo e escrevam qualquer comentário. Sua atividade ajudará os algoritmos do YouTube a promover nosso conteúdo, para que mais pessoas conheçam essa história assustadora. Cada uma de suas reações é importante para a investigação. William Taylor foi levado de ambulância para o Memorial Medical Center, na cidade de Asheville. A equipe médica lutou para estabilizar seu estado por mais de 6 horas. Além da desidratação crítica, exaustão e múltiplas feridas infectadas no corpo, os médicos se depararam com um trauma que aterrorizou até mesmo cirurgiões experientes. O oftalmologista Dr. Alan Pierce, após um exame detalhado, deu um veredicto desanimador. As córneas de ambos os olhos do paciente estavam completamente destruídas, como resultado de uma queimadura química profunda. Os resultados das análises laboratoriais das amostras coletadas do rosto confirmaram os piores temores. Não se tratava de um contato acidental com produtos químicos domésticos ou de um acidente durante uma caminhada pela floresta. A natureza da lesão nos tecidos indicava que uma solução alcalina industrial concentrada havia sido derramada nos olhos de forma deliberada e metódica, enquanto a vítima estava firmemente imobilizada e incapaz de virar a cabeça. A visão foi perdida para sempre. A escuridão tornou-se para William uma prisão perpétua da qual não há como escapar. Esse fato transformou o caso de um desaparecimento comum em uma investigação de um crime cruel de tortura e sequestro. Os detetives do Departamento de Investigação Criminal da Carolina do Norte só conseguiram realizar o primeiro interrogatório completo 2 dias depois, em 15 de novembro, quando os médicos tiraram William do estado de coma induzido. A atmosfera na enfermaria era pesada e opressiva. William estava imóvel. Seus olhos estavam escondidos sob uma espessa camada de bandagens, e sua voz era tão baixa e rouca que os investigadores tiveram que se inclinar sobre a cama para entender suas palavras. Ele começou sua confissão, que mais parecia o delírio de um louco, mas estava repleta de detalhes horríveis. Segundo o depoimento de William, o erro fatal ocorreu no 2º dia da expedição. Eles ficaram sem água potável, e ao ouvirem o barulho da água no desfiladeiro, decidiram sair da trilha marcada. No entanto, em vez de um riacho, eles se depararam com um prédio antigo, coberto de musgo, que parecia um abrigo de caça abandonado. Acima da entrada, havia uma placa de madeira desbotada, com a inscrição quase imperceptível: Cabana de Caça Blackwood. Na varanda, eles foram recebidos por um homem de cerca de 50 anos, alto, magro, com uma longa barba grisalha. Ele se apresentou como Jacob. A princípio, o estranho pareceu-lhes um eremita hospitaleiro. Ele ofereceu aos turistas assustados que esperassem a tempestade que se aproximava das montanhas e reabastecessem seus suprimentos de água em seu poço. William lembrou que ele e Mary hesitaram, mas o cansaço e a sede venceram a cautela. Assim que cruzaram a soleira da casa,
a armadilha se fechou. A hospitalidade de Jacob desapareceu instantaneamente. Ele tirou de debaixo do balcão um pedaço de uma velha espingarda de caça e, sob a mira da arma, obrigou o casal a descer para um porão úmido. As semanas seguintes se transformaram em um inferno contínuo. William contava sobre os dias em que o tempo havia perdido seu significado. Jacob os matava de fome, jogando-lhes apenas restos de comida podre, como se fossem cães, e os submetia constantemente à pressão psicológica, pregando sermões sobre pecados e expiação. De vez em quando, ele os levava para fora, mas não para a liberdade. Sob a mira de uma arma, ele os obrigava a cavar buracos profundos na floresta. William não sabia ao certo para que serviam, mas imaginava que estava cavando sua própria sepultura. O momento mais assustador aconteceu alguns dias antes da fuga. William foi levado para dentro da casa para fazer algum trabalho pesado e ficou sozinho por um instante na sala principal. Sua atenção foi atraída por um grande mapa pregado na parede. Ele estava todo marcado com cruzes vermelhas feitas com tinta. William percebeu que eram marcas dos locais onde outras vítimas estavam enterradas, que ninguém conhecia. Foi nesse momento que Jacob entrou. Ele disse calmamente: "Você olhou para onde não deveria ter olhado." A cegueira foi o castigo por essa curiosidade. Jacob executou a sentença com frieza, enquanto William gritava de dor, amarrado a uma cadeira. A fuga só foi possível graças a um acaso. Em uma das noites, o sequestrador bebeu algum tipo de bebida alcoólica caseira e esqueceu de trancar a pesada porta de carvalho do porão. William, guiando-se apenas pelo som e pelo tato, conseguiu sair. Cego, tomado pelo pânico e pela dor, ele vagou pela floresta por vários dias, caindo e machucando os pés nas pedras, até ouvir as vozes de turistas perto da cachoeira. Mas o principal que ele disse aos detetives fez seus corações pararem. William afirmou que Mary ainda estava lá. Ela estava viva. Jacob a deixou no porão, dizendo por último que havia preparado outro caminho de purificação para ela. A polícia precisava agir imediatamente, mas na sala de interrogatório surgiu outra pergunta do investigador. Como um homem cego conseguiu encontrar a saída da floresta, onde até mesmo guardas florestais experientes se perdem à luz do dia? Capítulo 4. Caça ao fantasma. Em 16 de novembro de 2010, logo após o término do primeiro interrogatório detalhado de William Taylor, um trabalho frenético começou na sede da polícia do condado de Macon. Com base no depoimento confuso, mas repleto de detalhes sensoriais da vítima, os analistas sobrepuseram os dados ao mapa da área. William mencionou um cheiro específico de enxofre, que ele descreveu como cheiro de ovos podres vindo do subsolo, um ruído constante de água e um rangido metálico periódico, semelhante ao som de mecanismos antigos. Esses detalhes, combinados, apontavam para um setor específico na Floresta Nacional de Nantahala, a área do riacho Slick Rock Creek. Na década de 1950, trabalhos de exploração geológica foram realizados aqui, o que explicava a presença de hidrogênio sulfídrico na superfície, e um pouco mais acima havia as ruínas de uma antiga serraria hidráulica, cujas rodas enferrujadas ainda podiam girar sob a pressão da água, emitindo sons assustadores. Às 5h45 da manhã, um grupo combinado de forças especiais e agentes do Departamento de Investigação do Estado partiu para o quadrado designado. A operação decorreu em condições de estrita confidencialidade e perigo elevado. A polícia acreditava estar a lidar com um psicopata armado chamado Jacob, que mantinha uma refém. A névoa naquela manhã era tão densa que os soldados mal conseguiam ver as costas dos companheiros que iam à frente. A única referência era o barulho da cachoeira, que ficava cada vez mais alto, abafando o som dos passos nas folhas molhadas. Após 2 horas de difícil caminhada pela floresta devastada, o grupo chegou a um pequeno platô, escondido atrás de um saliente rochoso. No meio da clareira, cercada por altos pinheiros, havia uma cabana de madeira em ruínas.
Parecia um fantasma do passado. Telhado inclinado, janelas e portas maciças pregadas com tábuas, sustentadas por dobradiças caseiras. Não saía fumaça da chaminé e reinava um silêncio sobrenatural, quebrado apenas pelo rangido da madeira velha. O comandante do grupo deu sinal para o assalto. "Polícia! Todos fiquem onde estão! Mãos ao alto!" Esses comandos soaram ao mesmo tempo que o ariete derrubava a porta de entrada. A tropa de elite invadiu o local, iluminando cada canto com lanternas táticas, pronta para abrir fogo, para matar. Mas a resposta foi apenas silêncio. A cabana estava vazia. Nenhum Jacob. Nenhuma emboscada. No entanto, assim que a poeira da invasão baixou, os investigadores perceberam que haviam encontrado exatamente o lugar de que William falara. A sala principal estava em desordem, o que indicava que pessoas haviam estado ali recentemente. Sobre uma mesa rústica, havia latas abertas de feijão cobertas de mofo e várias garrafas plásticas com água turva. Em um canto, em cima de uma pilha de trapos velhos, os peritos encontraram objetos que fizeram o coração dos oficiais experientes se apertar. Eram pedaços de tecido de cor azul claro e um gorro de lã. A mãe de Mary Taylor mais tarde identificaria essas coisas. Era com elas que sua filha havia saído para acampar um mês atrás. Também havia um pedaço de corda no chão, idêntico ao que deixara marcas nos pulsos de William. As descobertas mais sinistras aguardavam a polícia lá embaixo. No centro da sala, havia uma escotilha fechada por um pesado ferrolho de metal. Ao abri-la, os investigadores sentiram um forte cheiro de mofo e fezes humanas. Descendo uma escada instável até o porão, eles se viram em uma cela subterrânea apertada. As paredes estavam reforçadas com troncos podres, em um dos quais estava escrito a carvão uma palavra em letras grandes e tortas: Jacob. A inscrição parecia recente e ameaçadora, como a assinatura do autor em sua obra. O porão estava equipado como uma masmorra medieval. Nas paredes havia enormes argolas de metal, às quais estavam presas correntes. Tudo parecia exatamente como William descreveu em seu depoimento: um lugar de dor, medo e desesperança. No entanto, quando as emoções da invasão se acalmaram e o trabalho meticuloso dos peritos forenses começou, detalhes que não se encaixavam no quadro geral começaram a surgir. A primeira estranheza era a localização dos anéis para as correntes. Eles estavam cravados em troncos, a apenas 20 centímetros do chão de terra batida. Tal localização obrigaria o prisioneiro a ficar constantemente deitado ou rastejando, o que seria extremamente inconveniente, até mesmo para um carcereiro sádico, que teria que se abaixar até o chão para interagir com a vítima. Mas não havia marcas características de atrito no chão, que inevitavelmente apareceriam após um mês de tal confinamento. A segunda discrepância, muito mais grave, dizia respeito à fechadura da porta do porão. William afirmou que conseguiu fugir, porque o sequestrador se esqueceu de trancar a porta. No entanto, a inspeção do mecanismo mostrou o contrário. Era uma fechadura cara, que não foi quebrada com força bruta, nem serrada. Seu corpo foi cuidadosamente desmontado. Os parafusos que prendiam o cilindro foram removidos de dentro da câmara e os pinos internos foram retirados. No chão, na fenda entre as tábuas, o investigador encontrou uma chave de fenda improvisada, feita de uma moeda achatada e uma fivela de metal. Essa descoberta colocou a investigação em um beco sem saída. Como uma pessoa cega por uma substância química e em estado de choque profundo poderia realizar um trabalho tão preciso na escuridão total? Ou o prisioneiro tinha as ferramentas e a capacidade de enxergar antes de perder a visão? E se William tinha a capacidade de desmontar a fechadura, por que esperou tanto tempo para fugir? A busca por Mary Taylor, ao redor da cabana, continuou até tarde da noite. Sinólogos com cães vasculharam cada arbusto em um raio de 5 quilômetros,
na esperança de encontrar uma sepultura recente ou a mulher amarrada a uma árvore na mata. Mas a floresta estava limpa. Os cães não encontraram nenhum rastro além da soleira da cabana. Parecia que Mary Taylor nunca havia saído daquele prédio. Mas ela também não estava lá dentro. Quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de vermelho sangue, o chefe da operação estava na varanda da cabana, segurando a fechadura desmontada nas mãos. Ele sabia que, em vez de uma solução, eles tinham encontrado um enigma ainda mais complexo, e que a resposta para a pergunta "Onde está Mary?" poderia ser muito mais assustadora do que uma simples história sobre o maníaco da floresta. Capítulo 5. O arquiteto do seu próprio inferno. Em 18 de novembro de 2010, enquanto os cães farejadores e voluntários continuavam vasculhando cada metro ao redor da cabana, no desfiladeiro de Slick Rock, a equipe de investigação em Charlotte começou a desvendar um emaranhado que parecia ainda mais sombrio do que a selva. A imagem da família americana perfeita, que William Taylor construíra cuidadosamente durante os primeiros interrogatórios, começou a desmoronar diante dos olhos, revelando uma base de mentiras, manipulações e ódio oculto. Os detetives do Departamento de Investigação, ao obterem acesso às contas bancárias e registros pessoais do casal, descobriram o abismo financeiro em que a família Taylor estava mergulhando. De acordo com o relatório do auditor, nos últimos 6 meses, mais de $120 mil desapareceram das contas poupanças conjuntas. O dinheiro que o casal economizou para comprar uma nova casa e para a educação futura dos filhos foi transferido para contas offshore de sites com apostas de risco na bolsa de valores. William Taylor não apenas perdeu o emprego, ele roubava sistematicamente sua própria família, tentando recuperar o dinheiro perdido, mas apenas se afundava ainda mais em dívidas. O interrogatório das pessoas próximas a Mary Taylor acrescentou ao colapso financeiro também o terror emocional. Em 19 de novembro, os detetives se encontraram com Sarah Jenkins, colega de escola de Mary. A mulher, visivelmente nervosa, contou que 2 semanas antes do desaparecimento, Mary lhe pediu para esconder uma pasta com documentos em sua casa. Nessa pasta havia o cartão de visita de um advogado especializado em divórcios e um rascunho de uma denúncia à polícia sobre violência doméstica que Mary nunca se decidiu a apresentar. Sarah lembrou-se das palavras da amiga. Ele fica diferente quando pensa que eu não estou vendo. Ele verifica meu telefone, controla cada centavo. Na semana passada, encontrei um rastreador GPS na minha bolsa. Tenho medo que ele não me deixe ir assim tão facilmente. Essa conversa aconteceu 3 dias antes de William propor uma viagem romântica às montanhas para, supostamente, recomeçar tudo. Agora, os investigadores compreendiam que essa viagem não era uma tentativa de reconciliação, mas um bilhete só de ida. Mas o argumento mais convincente, que transformou William de vítima em principal suspeito, não veio de testemunhas, mas do olhar imparcial de uma câmera de vídeo. A equipe de investigação, compreendendo que a preparação para um crime dessa magnitude exigia um planejamento cuidadoso e a aquisição de equipamentos específicos, apreendeu as gravações das câmeras de vigilância de todas as lojas de materiais de construção e utensílios domésticos em um raio de 150 quilômetros do local de partida da viagem. Os analistas assistiram a centenas de horas de vídeo, procurando qualquer coisa suspeita, 1 mês antes dos acontecimentos. A descoberta aconteceu no dia 20 de novembro, às 2 da manhã. Um dos assistentes do xerife, ao assistir às gravações de arquivo da loja Hardware City, na cidade de Silva, Carolina do Norte, clicou em pausa. A imagem congelada na tela do monitor era datada de 28 de setembro de 2010, exatamente 2 semanas antes da caminhada fatal. Na gravação de alta definição, era possível ver um homem empurrando um carrinho ao longo da seção de produtos químicos.
Ele vestia uma jaqueta cinza discreta e um boné com a viseira baixa sobre os olhos. Seu rosto estava parcialmente escondido por óculos escuros, apesar de a iluminação artificial do local não ser muito forte. No entanto, seu físico, sua postura característica e o jeito de manter as mãos nos bolsos eram idênticos aos que os detetives viram nas fotos de casamento de William Taylor. A câmera registrou como o homem escolhia metodicamente os produtos. Primeiro, ele colocou no carrinho 3 rolos de corda de nylon reforçada, capaz de suportar o peso de um adulto. Em seguida, ele se aproximou da prateleira de produtos químicos domésticos e pegou 2 galões de 5 litros de um produto industrial para limpeza de canos de esgoto. Na etiqueta, que foi possível ver ao ampliar a imagem, estava claramente indicado o componente principal, hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Era essa mesma substância que 1 mês depois queimaria os olhos do comprador. O acorde final dessa terrível experiência de compras foi a parada perto do estande de cadeados. O homem examinou longamente a variedade, verificando o peso e a confiabilidade dos diferentes modelos. No final, ele escolheu um cadeado da marca Master Lock, com um arco alongado. Ele pegou 2 exemplares iguais. Quando o caixa registrou a mercadoria, o homem pagou em dinheiro, evitando o contato visual. O detetive Harris, olhando para a impressão do vídeo, sentiu um arrepio na espinha. O cadeado na tela era uma cópia exata do que eles encontraram desmontado no porão da cabana na floresta. Os números de série do lote, que foram recuperados a partir do recibo encontrado no banco de dados da loja, eram os mesmos. Esse vídeo contradizia tudo o que a polícia sabia sobre o caso até aquele momento. Se William Taylor foi vítima de um eremita louco, por que ele mesmo comprou as ferramentas para seu aprisionamento 2 semanas antes do crime? Por que ele comprou um produto químico que posteriormente lhe tiraria a visão? Nenhum sequestrador obriga sua vítima a comprar antecipadamente os instrumentos de tortura. A conclusão era assustadora e inequívoca. Não havia nenhum Jacob que os tivesse encontrado por acaso na floresta. Não houve nenhum ataque espontâneo. Havia apenas um plano frio e calculista, elaborado por um homem que decidiu destruir sua vida e a vida de sua esposa. William Taylor não estava apenas se preparando para o assassinato. Ele estava se preparando para uma encenação, na qual o papel principal de mártir era destinado a ele mesmo, e o cenário seriam as paredes do porão e a soda cáustica. Restava apenas uma questão que não dava paz aos investigadores. Onde estaria agora o instrumento que, segundo o cenário de William, deveria ter sido usado para desferir os golpes mortais, e onde realmente terminou a trajetória de Mary Taylor, se ela nunca saiu daquela floresta? A resposta para isso poderia estar escondida nos detalhes que William, em sua arrogância, poderia ter deixado passar despercebidos. Em 23 de novembro de 2010, a investigação do caso William Taylor passou para uma nova dimensão digital. Enquanto as equipes operacionais vasculhavam a floresta, o Departamento de Crimes Cibernéticos do Departamento de Investigação do Estado concluiu a análise completa dos suportes eletrônicos apreendidos na casa do casal em Charlotte. Os resultados dessa verificação destruíram definitivamente o mito do eremita da floresta e revelaram a verdadeira natureza, muito mais pessoal, de Jacob. O analista sênior do departamento, agente Mark Sorenson, observou em seu relatório que nenhuma pessoa com o nome Jacob que se encaixasse na descrição do agressor existia nos bancos de dados de criminosos ou residentes do condado de Macon nos últimos 50 anos. O retrato falado, feito a partir das palavras de William, era uma compilação das características de vários assassinos em série famosos, cujas histórias foram amplamente divulgadas pela imprensa. Era uma imagem coletiva, um fantasma criado pela imaginação de um homem que queria que acreditassem nele. No entanto, o nome Jacob não era um conjunto aleatório de sons. Ele surgiu no lugar mais inesperado, na pasta Excluídos, restaurada do e-mail pessoal de Mary Taylor. Entre centenas de e-mails sobre trabalho e assuntos cotidianos, os investigadores encontraram uma correspondência com sua amiga íntima, Sarah,
datada de agosto e setembro de 2010. Nesses e-mails, Mary frequentemente mencionava um homem a quem ela chamava pelo codinome Jay. Em uma carta de 15 de setembro, Mary escreveu: Jacob diz que eu mereço mais. Ele me propõe mudar para Atlanta assim que os papéis do divórcio forem assinados. Tenho medo da reação de William, mas Jacob promete que vai me proteger. Os investigadores rapidamente descobriram a identidade do amante misterioso. Era Jacob Miller, um colega de escola de Mary, de 30 anos, com quem ela começou um romance devido a problemas comuns no casamento. Esse fato por si só poderia ser apenas um motivo para um assassinato por ciúmes. Mas a descoberta seguinte transformou o caso em um roteiro de thriller psicológico. A análise dos registros de acesso à caixa de correio eletrônico de Mary mostrou que, a partir de 1º de setembro, alguém verificava regularmente suas mensagens a partir do endereço IP do computador doméstico dos Taylor, enquanto Mary estava no trabalho. William Taylor não sabia apenas da traição. Ele lia cada linha, cada declaração de amor, cada plano de fuga. Ele sabia o nome do rival e decidiu usar esse nome para criar seu monstro. A lenda de Jacob da Floresta não era apenas um álibi, era uma encenação teatral perversa. William decidiu que, se Mary quisesse ir para Jacob, ele arranjaria esse encontro para ela, mas segundo suas próprias regras. Ele criou a encarnação física de sua inveja, um carrasco implacável que punia os pecadores. Atribuindo todas as atrocidades a um maníaco inexistente com o nome do amante de sua esposa, William tentou destruir simbolicamente tanto o rival quanto a memória dele. No entanto, restava uma questão que não dava paz nem mesmo aos experientes perfiladores do FBI que se juntaram ao caso. Por que William Taylor tomou uma medida tão radical como a cegueira química auto-infligida? A maioria dos criminosos que tentam simular um ataque contra si mesmos se limitam a cortes superficiais ou ferimentos leves. A destruição total e irreversível da visão parecia um ato de verdadeira loucura ou fanatismo religioso. A resposta foi dada pela doutora Emily Wong, psiquiatra forense que observou William no hospital. Em seu parecer, ela apresentou uma hipótese que impressionou por sua lógica cínica. Na opinião dela, a cegueira era uma forma de defesa definitiva contra a justiça. Não é um ato de arrependimento, escreveu a doutora Wong em seu relatório para a promotoria. É um cálculo frio de um sociopata. William sabia que haveria muitas provas contra ele, mas ele apostou na compaixão humana e na imperfeição do sistema judicial. A cegueira lhe dá algumas vantagens críticas. Em primeiro lugar, ele é fisicamente incapaz de passar pelo procedimento de identificação do agressor por meio de fotos, o que lhe permite evitar a armadilha de apontar a pessoa errada ou se confundir com detalhes da aparência. Em segundo lugar, ele contava que nenhum júri de jurados acreditaria que uma pessoa fosse capaz de queimar os próprios olhos para encenar um crime. Sua lesão deveria ser seu principal álibi, a presunção de inocência gravada em seu rosto. Além disso, a psiquiatra sugeriu que a cegueira poderia ser uma forma de contornar o detector de mentiras. Privando-se de estímulos visuais, William mergulhou em seu próprio mundo imaginário, onde sua versão dos acontecimentos se tornou a única realidade. Ele não via a reação dos investigadores, não via as provas que lhe eram apresentadas, e isso lhe permitia manter um controle emocional surpreendente. Em 24 de novembro, o detetive Harris decidiu testar essa teoria. Ele entrou no quarto de William, segurando uma pasta com cópias impressas de e-mails. O investigador sentou-se em frente à cama e, sem levantar a voz, disse: "Encontramos o verdadeiro Jacob, William. Ele trabalha como professor na mesma escola que Mary. Sabemos que você leu as cartas dela. Sabemos que você roubou o nome dele para sua encenação." A reação do suspeito foi instantânea. O corpo de William, que até aquele momento parecia relaxado e fraco, ficou tenso como uma mola de aço.
Suas mãos apertaram os corrimãos da cama com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas o mais assustador foi que ele parou de fingir estar com medo. A máscara de vítima desapareceu de seu rosto. Ele virou lentamente a cabeça na direção do detetive e, embora seus olhos estivessem escondidos por bandagens, Harry sentiu um olhar pesado e penetrante, que parecia ver através da escuridão. William ficou em silêncio por quase 1 minuto. Então, um sorriso quase imperceptível e torto apareceu em seus lábios. Ele sussurrou palavras que não tinham nada a ver com os pedidos de ajuda que lhe havia feito anteriormente. Você está procurando um homem, detetive. Mas Jacob não é um homem. Ele é um pecado. E o pecado não pode ser capturado. Ele só pode ser espiado pela escuridão. Essa frase foi uma confissão indireta, mas William ainda se recusava a falar sobre o paradeiro do corpo de Mary, continuando seu jogo. Ele tinha certeza de que, sem o corpo, cego e mutilado, permaneceria intocável pela lei. No entanto, ele não sabia que um pequeno detalhe, que ele considerava bem escondido em sua vida passada, antes da escuridão, já havia caído nas mãos da polícia durante uma nova busca em sua garagem. E esse detalhe não levava à cabana, mas a um lugar onde até mesmo a luz do sol raramente chegava. Em 25 de novembro de 2010, a atmosfera no quarto de hospital de William Taylor mudou de solidária para abertamente hostil. Detetives, munidos de provas encontradas na loja de materiais de construção, iniciaram uma nova rodada de interrogatórios. Desta vez, eles não estavam registrando a história da vítima, mas tentando pegar o criminoso em uma mentira. O investigador Harris colocou diante do homem cego uma cópia do recibo da compra de soda cáustica e correntes, enumerando lentamente cada item em voz alta. Ele perguntou por que Jacob obrigou William a comprar essas coisas 2 semanas antes do sequestro, se eles supostamente se encontraram por acaso. William, que até então se mantinha confiante, começou a perder o controle de sua história. Ele continuou insistindo na existência do maníaco, mas quando os detetives pediram que descrevesse detalhadamente a disposição das salas na cabana de tortura, ele cometeu um erro fatal. William afirmou que a porta do porão ficava à esquerda da entrada, embora, na verdade, a escotilha estivesse localizada bem no centro da sala, escondida sob o tapete. Ele descreveu uma janela no porão pela qual supostamente entrava luz, embora o porão fosse um saco de terra, sem nenhuma abertura para o exterior. Essas inconsistências indicavam que William estava confundindo a situação real da cabana, onde passou o último mês, com os cenários fictícios que criou em sua imaginação para a polícia. Enquanto isso, a 60 quilômetros do hospital, a operação de busca entrou em sua fase decisiva. Com novas informações sobre os movimentos de William, graças ao registro de chamadas de seu telefone, que ele ligou apenas por curtos períodos nos primeiros dias, a equipe ampliou o raio de busca a leste da cabana. Seu alvo era a área de Ray Mine, um sistema de minas e pedreiras de mica abandonadas, que não eram exploradas desde os anos 30 do século passado. Era uma zona perigosa, repleta de poços profundos e desmoronamentos instáveis de rochas. Às 13h30, a equipe sinológica liderada pelo sargento Davis parou ao pé de um penhasco íngreme. O cão, um bloodhound chamado Major, que até então conduzia o grupo com segurança, começou a se comportar de forma inquieta. Ela girava em torno de uma pilha de pedras que parecia estranhamente fresca contra o fundo da encosta coberta de musgo. As pedras estavam empilhadas de forma compacta, como se alguém tivesse tentado barricar a entrada de uma fenda estreita. Os socorristas começaram a desmontar o entulho manualmente. Após 20 minutos de trabalho, sentiram um cheiro adocicado característico de decomposição que vinha das fendas. Quando a última pedra grande foi removida, o feixe de luz da lanterna revelou uma mão humana na escuridão. O corpo estava escondido em uma cavidade natural rasa, coberta por galhos e pedras. Era Mary Taylor. Ela estava com as mesmas roupas com que saiu para a caminhada em 12 de outubro,
com exceção da jaqueta vermelha, que havia sido encontrada anteriormente na cabana. Seu corpo estava em estado avançado de decomposição, mas a baixa temperatura da caverna retardou um pouco o processo, preservando os sinais de violência. A inspeção preliminar no local, realizada pelo médico legista, revelou uma verdade terrível. O crânio da mulher estava esmagado na parte occipital. A natureza da lesão indicava um golpe com um objeto contundente e pesado, com grande força. Mas a conclusão mais importante da perícia, recebida na manhã seguinte, foi a determinação da hora da morte. Pelo estado dos tecidos e da atividade dos insetos, os patologistas determinaram que Mary Taylor havia morrido cerca de 5 a 6 semanas antes da descoberta do corpo. Isso significava que ela havia sido morta em 12 ou 13 de outubro, no primeiro ou segundo dia da viagem. Esse fato destruiu completamente a história do cativeiro conjunto. Mary nunca morou naquela cabana perto da cachoeira. Ela nunca viu as inscrições nas paredes, nunca ouviu os sermões de Jacob. Ela estava morta o tempo todo. Durante os 32 dias em que as buscas continuaram, enquanto os pais rezavam pelo seu regresso, William Taylor viveu na cabana na floresta, completamente sozinho. Os investigadores perceberam com horror o quadro real dos acontecimentos. Não era uma história de sobrevivência de 2 amantes. Era a crônica da loucura de um homem. William matou a esposa no início da trilha, escondeu o corpo dela na pedreira e depois se mudou para a cabana preparada com antecedência. Lá, sozinho com os fantasmas de sua própria consciência e o barulho da cachoeira, ele passou um mês inteiro. Ele comeu conservas destinadas a 2 pessoas, dormiu em um colchão sujo e preparou metodicamente o cenário para seu ato final. Os psicólogos, após analisarem os novos dados, chegaram à conclusão de que as conversas com Jacob, de que William falava, provavelmente realmente aconteceram, mas eram monólogos. Ele falava sozinho, ou, o que é ainda mais assustador, dirigia-se à sua esposa morta, que, a julgar pelas marcas dos sapatos no local do crime, ele poderia ter visitado mesmo após o assassinato. As inscrições, expiação e o nome Jacob nas paredes do porão não foram feitas pelo carcereiro, mas pelo próprio prisioneiro, que lentamente perdia contato com a realidade, tentando se encaixar no papel de vítima. Em 26 de novembro, quando William foi oficialmente informado sobre a descoberta do corpo, ele não perguntou como ela havia morrido. Ele não perguntou onde ela havia sido encontrada. Ele apenas se virou para a parede e pediu um copo d'água. Seu silêncio era mais alto do que qualquer confissão. No entanto, entre os objetos encontrados perto do corpo de Mary, havia um que William considerava perdido para sempre. Esse objeto não apenas confirmava sua culpa, ele revelava o que se passava em sua cabeça minutos antes do assassinato, e continha a última coisa que seus olhos viram antes de ele decidir mergulhá-los na escuridão. Em 28 de novembro de 2010, quando parecia que todas as descobertas horríveis no caso dos Taylor já haviam sido feitas, a floresta de Nantahala revelou a última e mais importante prova. O detetive Harris, guiado pela intuição e por estranhas anotações em um mapa encontrado na garagem de William, voltou à área da cabana. A 150 metros ao norte do edifício, no oco de um velho castanheiro podre, escondido sob uma camada de musgo e pedras, ele encontrou um recipiente plástico hermético. Era um esconderijo que William Taylor havia preparado muito antes do início de seu espetáculo sangrento. Dentro do recipiente havia um pequeno caderno com capa de couro. Era o verdadeiro diário de William. Não aquele que ele escrevia com carvão nas paredes do porão para a polícia, mas a crônica de sua preparação para o crime. As primeiras anotações datavam de agosto de 2010, logo após ele ter descoberto a existência de Jacob Miller. O conteúdo do diário chocou até mesmo os promotores experientes. William descrevia detalhadamente seus treinos. A anotação de 20 de setembro dizia: "Hoje passei 6 horas com os olhos vendados no meu porão. Estou aprendendo a me orientar pelo som.
Conta os passos da cama até a porta. A escuridão não é assustadora. A escuridão é a minha única saída. Se eu não enxergar, eles não verão minha mentira. William Taylor não decidiu simplesmente cegar-se em um momento de desespero. Ele treinou para ser cego durante meses. Ele preparou seu corpo e sua mente para a vida de um deficiente, considerando isso um preço aceitável pelo assassinato de sua esposa e pela liberdade de suspeitas. Com base no diário e nos resultados das perícias, a investigação recriou o quadro final do que aconteceu no dia 12 de outubro. Naquela manhã, ao chegarem ao estacionamento de Winding Stair Gap, William e Mary partiram. Mas William não levou a esposa pela trilha turística, e sim por caminhos indiretos até uma pedreira abandonada, onde ele havia preparado o local com antecedência. Por volta das 2 da tarde, quando chegaram ao desfiladeiro, ele desferiu um golpe mortal com uma pedra na cabeça dela, enquanto ela fotografava a paisagem. A morte foi instantânea. Ele escondeu o corpo, cobrindo-o com pedras, e levou o casaco vermelho dela como troféu. Após o assassinato, William mudou-se para uma cabana que havia equipado 2 semanas antes, levando para lá mantimentos e ferramentas. Passou os 30 dias seguintes em confinamento voluntário. Ele se matou de fome para ficar com uma aparência emaciada, cortou os pulsos para imitar marcas de algemas e escreveu o nome Jacob nas paredes. Era uma peça de um único ator, destinada a futuros espectadores, os jurados do tribunal. O ato final desse drama aconteceu em 13 de novembro. William sabia que a hora da salvação estava chegando. Ele sabia que, como marido, seria o primeiro suspeito. Mas, como vítima cega e quebrada de um maníaco, ele só despertaria compaixão. Ele aplicou uma injeção de lidocaína que roubou do kit de primeiros socorros da esposa para aliviar a dor, e usou uma soda cáustica industrial. Ele mesmo derramou o líquido corrosivo nos olhos, apagando para sempre a luz. Depois disso, em estado de choque, ele saiu para a estrada, onde foi encontrado por turistas. O julgamento de William Taylor começou em 5 de setembro de 2011. O tribunal estava lotado. A promotora estadual, Elizabeth Stone, em seu discurso final, chamou William de arquiteto de seu próprio inferno. Quando ela leu trechos do diário, onde William descrevia seu ódio pela esposa e seu amante, um silêncio sepulcral tomou conta do tribunal. Ele gritou o nome, Jacob, não porque estava pedindo ajuda, disse a promotora ao júri, e não porque estava com medo. Era seu grito de triunfo. Para ele, Jacob era o símbolo de sua vitória. Ele tirou Mary, destruiu o futuro dela com outro homem e achava que tinha enganado a própria justiça, escondendo-se atrás de sua cegueira. A linha de defesa baseada na insanidade mental desmoronou. O cálculo frio, registrado no papel, provava que William Taylor estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Ele estava disposto a sacrificar sua visão, apenas para não deixar ir a mulher que considerava sua propriedade. Sua inveja era tão forte que ele preferiu viver na escuridão a vê-la feliz com outro. Em 6 de outubro de 2011, após 3 horas de deliberação, o júri proferiu o veredicto: culpado de homicídio doloso com especial crueldade. Ao ler a sentença, o juiz disse: Sr. Taylor, o senhor tentou usar a escuridão como um escudo contra a lei. Agora, essa escuridão será a sua prisão. William Taylor foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ele foi transferido para a prisão de regime rigoroso, Central Prison, na cidade de Raleigh. Lá, em uma cela solitária de um bloco especial, ele passa seus dias. Os guardas contam que ele nunca acende a luz, mesmo quando tem permissão para isso, pois para ele já não faz diferença. Ele costuma sentar-se na cama, balançando de um lado para o outro, e sussurra para o vazio, chamando-o pelo nome de sua esposa falecida. A história do desaparecimento na floresta de Nantahala chegou ao fim. A natureza está lentamente absorvendo os restos da velha cabana perto da cachoeira, apagando os vestígios do crime. Mas a lenda do prisioneiro cego
e do maníaco inexistente Jacob permaneceu na memória dos moradores locais como um lembrete de que os demônios mais assustadores não vivem nas florestas, mas nas profundezas da alma humana, capaz de coisas terríveis em nome da vingança. William Taylor conseguiu o que queria. Ficou com Mary para sempre, preso na noite eterna de sua memória, da qual não há saída.